Claro, se eu sou cristão, está na cara, repare o meu jeito. Sou um cristão há muito convertido, Cristo é meu amigo e trago ele no peito. Mas se o diabo me pisar no pala, sei que Cristo fala, é o nome de respeito. Mas se o diabo me pisar no pala, sei que Cristo fala, é o nome de respeito. Me perguntaram qual era a razão de eu deixar tudo para ser um cristão. Cristo falou, só irá comigo quem for convertido e comer deste pão. Tem que comer o pão, beber o vinho, para encontrar o caminho da salvação. Tem que comer o pão, beber o vinho, para encontrar o caminho da salvação. Tem que comer o pão, beber o vinho, para encontrar o caminho da salvação. Eita barbaridade! E é isso aí, meu amigo. É essa história bonita que a gente teve a oportunidade de ser alcançado por esse Deus maravilhoso, né, tio? Para quem conheceu as coisas tudo diferente, né? Tudo errado. E um dia a gente teve essa oportunidade de ser alcançado pela graça do Senhor, né? Então, como diz a palavra, hoje nós vamos falar sobre desde o começo de Adão, né? Que está no capítulo de Gênesis 3, capítulo 18, né, tio? Mas antes, quero transmitir meu carinho, meu abraço bem apertado a toda a companheirada que estão ligados conosco, meus amados irmãos, irmãs, meus parentes, todos que estão ligados. E aquele que está chegando agora no nosso trabalho, todos os dias, né? Que um trabalho que começou lá no meio da pandemia, hoje já estamos no capítulo 86, né, tia? Quarta-feira, hoje é dia 15, né, tia? Hoje é dia 15 do mês de julho, né, tia? Então, é uma data muito importante, nessa quarta-feira, e a palavra é sobre Gênesis 3, 18. Então, é uma coisa muito, muito linda, né, tia? Que Deus sempre teve... Deus criou o mundo, e daí ele criou o homem, e colocou no jardim do Éden, né? Então ele tinha a coisa mais rica, que Deus tinha relacionamento com o homem todos os dias, né? Então ali eles tinham tudo o que queriam naquele jardim, né? Estavam vivendo uma vida maravilhosa, né? Mas até que um dia, pela desobediência de Adão, da Eva, então entrou o pecado. Então eles foram afastados daquela mordomia, daquela coisa linda. Então a terra naquele dia passou a sofrer as consequências, nasceu o espinho. Até aquele dia era só flores, só frutas, só coisas lindas. Naquele dia nasceu o espinho na terra. Brotou as coisas, as pragas, tudo Deus permitiu que viesse na terra. Até que um dia Deus se comoveu do sofrimento que estava sofrendo a terra. Então ele enviou o seu próprio filho Jesus para salvar a terra. Então a vinda de Jesus foi para que ele viesse feito homem numa pessoa que sofresse todas as consequências que o homem sofria, né? Os mesmos desejos, as mesmas tentações, tudo. Então, mas ele veio e nasceu de uma mulher, de Maria. Mas não foi um filho de homem. Ele foi um filho que veio do céu através do Espírito Santo, entrou no ventre daquela mulher e nasceu este homem. Então, ele também sofreu as perseguições. O diabo, então, como um dragão, ele tentou já Jesus desde antes de nascer. Quando Jesus nasceu, já foi perseguido e morte, mas Deus livrou ele daquela
ocasião, né? Tirando ele daquele lugar onde foi sacrificado todas aquelas crianças até 2 anos, e Jesus já não estava ali. O anjo avisou e José e Maria saíram com Jesus, né? Então, eu quero dizer para você, meus irmãos, que quando Jesus já se tornou jovem, então ele trabalhou na carpintaria junto com o pai dele, aprendeu a trabalhar de carpinteiro, ele sofreu o sacrifício ali. E quando ele já tomou posição já de um homem, que começou o ministério dele, então, aí Deus permitiu que ele se virasse sozinho. Daí ele tinha que sofrer as consequências para que não pecasse. Porque a obediência de Jesus a Deus seria a nossa salvação. Mas o diabo, sabendo que Jesus ia trazer a salvação para a humanidade, a transformação, abrir os olhos do povo, então ele tentou muito Jesus. Lá, quando Jesus fez aquele sacrifício, 40 dias de jejum, o diabo tentou ele, oferecendo pão para ele, oferecendo outras oportunidades para Jesus, e Jesus resistiu às tentações. Então, quando ele começou a trabalhar no ministério, aquele povo, os fariseus, saduceus, também tentaram muito, até quando chegou a crucificarem Jesus. Mas então Jesus trouxe a palavra firme, falando para eles que eles tinham a chave da porta do céu, mas eles estavam trancando a porta, eles estavam na porta, porque eles usavam as letras, mas não viviam na realidade aquilo que Jesus estava mostrando. Mas eles não aceitaram. Mas Jesus trouxe o ensinamento e deixou para nós, criou os profetas, os apóstolos, que conheceram o caminho e que ficaram ali. Depois de Jesus, também Jesus provou até a hora que ele foi crucificado e foi morto na cruz com todo o sacrifício, mas ele não desviou da palavra, da presença de Deus, permaneceu firme, e tudo que Jesus fez pela nossa salvação. Às vezes eu fico me perguntando, mas Jesus, que era filho de Deus, com a pureza tão grande, com humildade, ele se desvaziou-se de todo o poder que ele vivia lá ao lado de Deus e veio como um homem sacrificar-se por mim, pecador, e pela humanidade, por um povo tão pecador que eu não acredito que Jesus poderia fazer tanta humildade para um povo que não merecia. Mas Deus enviou para isso, para o seu povo que estava sofrendo. E muitos entenderam e compreenderam, mas outros não entenderam. Da ponto que levaram Jesus ao tribunal, na presença do governador, e fizeram a simulação de pessoas gritando: crucifique, solte Barrabás, que era um tremendo pecador, mas crucifiquem Jesus. Né? Você vê que humilhação, e Jesus ali sofreu, mas não pecou. Mesmo lá na cruz, depois de tanto sofrimento, ele estava crucificado no meio de 2 ladrões, e ainda aquele ladrão que falou para ele que tivesse misericórdia dele, então ele diz: ainda hoje estará no reino do céu comigo. Meus queridos e amados, Jesus padeceu, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou. Ressuscitou, então aquele povo passou a acreditar mais quando viu o poder tão grande de Jesus. Né? E assim hoje nós que servimos a esse Deus maravilhoso, que muitas vezes não somos compreendidos pelos próprios nossos parentes, pelas pessoas mais íntimas, pelos amigos que nos crucificam novamente, como Jesus falou, que quem perder a sua vida por amor a ele, então ele a encontrará, a salvará a sua alma. Então, assim acontece hoje com as pessoas que seguem Jesus. Mas eu creio, meus irmãos, que é uma luta maravilhosa que nós estamos enfrentando todos os dias, mas que nós vemos na presença do Espírito Santo que está em nós uma coisa maravilhosa, e por isso queremos
firme, continuar sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, seguir os caminhos que Jesus nos mostrou até o momento que ele nos chamar para morar com ele no reino do céu. Amém, queridos? Então fica firme, por mais que a batalha venha, mas com Jesus é mais fácil, o fardo é mais leve e nós vivemos uma vida feliz. Não temos medo de nada, não temos medo de pandemia, de vírus, nem de ladrão, nem de assaltante, de ninguém nós temos medo, porque Jesus nos protege. Tem anjos que nos protegem, né? Então eu creio nesse Deus poderoso e ando de cabeça erguida. Muitas vezes na minha missão de missionário por esses estados, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá na Bahia, que eu trabalhei em favelas, onde havia trocas de tiro das forças, das milícias, daquele pessoal que trabalhava ali com tráfico de droga, e havia os confrontos, muitas vezes nas igrejas, no meio daquela bala cruzada, né? As pessoas corriam, entravam na igreja e eu estava ali pregando e falando em Jesus para eles. E ali fora estava rodando aquela briga de balas, de tiros, mas eu estava ali com muita fé, com muita coragem, e as pessoas achando que eles iam entrar dentro da igreja e iam matar tudo nós ali. E eu falava, não temas, meus irmãos, quem não está com Jesus ainda vem aqui para frente do altar e entrega a sua vida para Deus, que se nós morrer tudo agora, nós vamos para o reino do céu. Então, todas aquelas pessoas se convertiam, porque eles viram a minha fé que eu transmitia a eles, com muita fé, porque nós não podemos ter medo de nada. O que nós temos que estar é preparado para nossa morada eterna no reino do céu. Eita, coisa linda, meu irmão. Não temas, se afirme com Deus, não peque, não faça coisa errada. Perdoa aquele que te machuca e tenha fé, porque um dia nós teremos a recompensa no reino do céu. Amém, amados? Amém, queridos. Até amanhã nós estaremos com mais uma mensagem para vocês. Beijinho para todos, um abraço.